Muito bem, a paz do Senhor continua sendo contigo. Nós vamos dar continuidade à nossa lição, essa é a lição número 2. E eu quero lembrar a você que provavelmente que vai ouvir no vídeo ruídos de viaturas a passarem, movimento, algumas vozes. É que nós estamos a fazer a gravação, estamos a gravar não no estúdio, mas estamos a fazer a gravação fora onde o ambiente é natural, tem um jardim, tem plantas e pronto, estamos sujeitos a isso. Depois algum dia teremos a oportunidade de fazer gravações em estúdio. Isto é uma obra de fé e, como você sabe, com a fé consegue-se coisas e tudo no seu devido tempo. Então, por que estas coisas acontecem? Eu vou ler para vocês Isaías 24, versículo 3, ou versículos 1 a 6. Diz assim: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e despreza os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como o seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como o vendedor, ao que empresta como o que toma emprestado, e ao que dá usura como o que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, e enfraquece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada, e os habitantes nela serão desolados, por isso... repito o versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Palavra do Senhor. Escuta, eu quero dizer aqui o seguinte: os problemas que afetam a humanidade, que assolam esta terra, não devem ser atribuídos culpa a Deus. Porque Deus criou o homem com o livre-arbítrio e com o poder de criar coisas. Este poder criativo no homem faz com que o homem invente invenções para poder gerir este mundo, esta terra que lhe foi posta sob governo, mas que perdeu o governo, o domínio e a autoridade. Ele submeteu-se a Satanás e Satanás passou a ser o governador deste mundo. Então, o que é que Satanás faz? Satanás aproveita-se do pecado no homem e da ignorância do homem para usá-lo para as coisas más, para os seus propósitos malignos. E muitas das invenções que o homem inventa é inflamada pelo inferno, inflamada por Satanás, pelos espíritos malignos, para a prática do mal. De maneiras que, se por um lado o pecado contamina a terra, por outro lado o homem inventa coisas sob a influência maligna para a prática do mal. E como consequência, ele mesmo autodestrói-se, destrói a terra, destrói o meio ambiente que Deus lhe deu. Portanto, as culpas não podem ser atribuídas a Deus, porque é escolha, é decisão livre dos homens em rejeitarem a sabedoria de Deus, e onde não existe a sabedoria de Deus, e onde se rejeita a sabedoria de Deus, aí entra a loucura do diabo. Por isso é que está a acontecer essas coisas. Em Ezequiel 14, diz o profeta: Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra ela a fome e arrancarei dela homens e animais.
ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Job, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas assolarem, que fica assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Job estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar delas homens e animais. Mas é que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, é que eles virão a vós e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que eu trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e saberei que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Esta profecia acerca da justiça dos castigos de Deus sobre Jerusalém também é-nos recomendado ter em conta nós nesses novos tempos, nesta nova aliança e nesses últimos acontecimentos. Deus é permissivo, e quando a taça do pecado do homem transborda, a ira de Deus se levanta e Ele permite que essas coisas mais aconteçam para o homem ser chamado à razão, a refletir sobre a sua conduta, para os governos refletirem sobre as suas políticas egoístas que atentam contra princípios estabelecidos por Deus, assim como aconteceu com o rei Nabucodonosor e aconteceu durante a história da humanidade. E Deus está aqui a dizer que, ainda que estivessem esses três homens, Noé, Daniel e Job, por causa da justiça deles, apenas eles livrariam as suas almas. Por que Deus se refere a esses três homens? Nós estamos a ver aqui Noé. Noé, segundo a Sagrada Escritura, referenciada em Gênesis 6, versículos 8 a 9, Noé era justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Daniel era também temente a Deus, fiel, ele tinha um espírito excelente e não se achava nele vício algum. Poderá consultar o capítulo 6 de Daniel, os versículos 3 e 4. Job, igualmente, era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Poderá ver em Job, ou Jó, capítulo 1, versículo 1. Escuta, embora Deus tenha delegado autoridade na igreja e nas nações o governo civil, na igreja os 5 ministérios de Cristo, que é o apostolado, o apostólico, o profético, o pastoral, o evangelista e o mestrado. Deus, na sua soberania, Ele pode permitir certos acontecimentos para abalar
o mundo para trazer juízo sobre as coisas mais, as práticas mais dos homens que atentam contra princípios estabelecidos por Deus e que ultrapassam os limites estabelecidos pela soberania, autoridade de Deus. Portanto, não é estranho que essas coisas estejam a acontecer, porque ao longo da história da humanidade aconteceram e ainda vai acontecer mais. Ouve-se falar da peste negra na China, uma peste que já constitui uma ameaça para a pandemia a nível mundial, se não forem tomadas medidas de prevenção para prevenir a humanidade desta contaminação. Então, isto que está a acontecer é um problema de César, ou seja, dos governos que governam este mundo, a autoridade civil delegada por Deus no mundo. E é responsabilidade do César resolver este problema. Dura o tempo que durar, César terá que resolver o problema. E enquanto durar isso, haverá limitações. E nós vemos que o mundo parou. O mundo está a ser pesado por Deus. E o mundo estabeleceu regras. Muita coisa parou. A economia mundial está na balança. Os políticos estão na balança de Deus. Todas as obras que o homem realiza e na sua soberba julgava-se superior a Deus, estão sendo pesadas. E nós estamos a ver as limitações. Nós estamos a ver quebras econômicas. Nós estamos a ver a redução no crescimento econômico das nações. Nós estamos a ver acontecimentos em que está a suscitar movimentos de contestação a nível mundial em vários países, onde as pessoas já perderam o medo desse contágio do Covid-19 e manifestam-se por causa do racismo, por causa de políticas egoístas dos governos da terra, e manifestam-se sem, inclusive, respeitar as regras de distanciamento comunitário ou social. E isto está a trazer ameaças de uma nova onda do Covid-19. Então, nós vemos que Deus é soberano. Ele representa uma autoridade e suprema. E Ele tem todo o poder de todas as coisas nos céus da terra e a autoridade de todas as coisas sobre todas as coisas nos céus da terra e debaixo da terra. E quando Ele decide operar, não há quem o possa impedir, nem os chamados grandes homens de Deus. O que nós podemos fazer nessas situações em que Deus, na sua soberania, permitiu que essas coisas aconteçam? O que devemos fazer? Nós temos que olhar para Deus. Deus é um Deus de aliança. Com Noé estabeleceu uma aliança em que Deus, por Ele mesmo, decidiu não mais destruir a humanidade através do dilúvio e de outros acontecimentos. Com Daniel revelou coisas, acontecimentos futuros, e prevendo a vinda do Messias, Jesus Cristo. Com Job, ele manifestou a sua grandeza, revelou a sua grandeza e o seu poder, dando a Job o conhecimento perfeito de Deus. Quando ele pensava que conhecia Deus, acabou por tomar conhecimento que não conhecia Deus tão bem como ele julgava conhecer. Então, Deus, na sua soberania, Ele faz coisas, mas Ele é um Deus de aliança. Ele é fiel à sua aliança. Ele não faz nada em prol do homem sem estabelecer uma aliança com ele. E nós temos que entender isso. Deus, na sua aliança, Ele garante, por um lado, por sua misericórdia, que a humanidade não seja consumida no todo. Por isso, essa pandemia de coronavírus, a seu tempo, irá
desaparecer. Ficarão algumas sequelas. Depois que se implementarem as vacinas e outros recursos, tudo vai desaparecer, porque César tem que resolver esse problema. Mas Deus, na sua aliança, também protege as pessoas que não são crentes. Protege aqueles que estão a caminho da salvação. Mas com relação a nós, filhos de Deus, com relação a nós que nos convertemos a Cristo e servimos Deus, confessamos Cristo como Senhor e Salvador, no meio do exercício da soberania de Deus e da sua autoridade, Deus nos protege. Deus protege-nos. E neste princípio da aliança que Deus estabelece, Deus, Ele faz a sua parte. E nós também devemos fazer a nossa. Porque há responsabilidade para ambas as partes. Então, na aliança com Deus, se nós formos infiéis à aliança, Deus permanecerá fiel. Ele não pode ser infiel a Ele mesmo, nem infiel à sua palavra. Ele permanecerá fiel a si mesmo, fiel à sua palavra. Se nós negarmos a Deus com os nossos achos, eu é que sei, com a nossa sabedoria humana, com os nossos pecados, Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele permanecerá fiel a Ele e à sua palavra. Continuará a ser Deus, a pensar como Deus, a agir como Deus, a falar como Deus, tomar decisões como Deus. Então, nessa relação com Deus, quando nós somos infiéis e o negamos, os prejudicados somos sempre nós, homens, nunca Deus. Na lição seguinte vamos prosseguir. Deus abençoa, permaneça.